Desejo à igreja um feliz ano novo com a graça e a paz de Jesus. Que privilégio estarmos aqui juntos de manhã. Até Samuel, vou te pedir o passador, se for possível, de slide. Enquanto isso, eu quero te convidar, deixa a sua Bíblia aberta, você que está nos ouvindo em casa, você que está conosco aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, pois nós vamos passear um tempo por ele, vamos conversar hoje a respeito da cruz. E falar da cruz dói, de fato dói e dói muito, mas a cruz ela representa os nossos pecados que Jesus carregou, e o pecado dói. A eternidade sem Cristo é uma dor insuportável. E para a gente falar da cruz, nada melhor do que começarmos um ano tendo essa mentalidade e falando desse assunto, conversando a respeito dele e da importância que a cruz tem na nossa vida. E não existe lugar melhor nas Escrituras para a gente entender a cruz do que no Evangelho de Marcos. E por que eu digo isso e quero que você, por favor, me acompanhe a partir de agora nessa nossa conversa? Porque falar de Roma é falar de militarismo. Os romanos não inventaram a crucificação, não foram eles, mas eles a aprimoraram, eles aprenderam por meio de teste e erro, como fazer uma pessoa sofrer de maneira lancinante e como fazer durar ao máximo a vida de um condenado. Uma crucificação normal durava em torno de 3 dias, o período em que a pessoa permanecia viva e morria por asfixia. Quando falamos de Roma, falamos de militarismo. Por isso esse assunto, ele é tão relevante. O militarismo romano, ele é muito impactante, porque ele foi diferencial na antiguidade. Roma impactou o mundo, encantou o mundo com a sua forma de agir. E não é à toa, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala tanto de militarismo em suas cartas, nas suas 13 cartas. E ele faz isso porque ele vivenciou, ele nasceu e cresceu no meio militar e usou do militarismo para poder escrever as suas cartas e ter acesso livre nos lugares onde ele visitava. É por meio do militarismo romano que a gente aprende, por exemplo, Efésios capítulo 6, que a vida cristã é uma batalha, a vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã não é uma férias eterna, é sempre combate, confronto com o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. Então Efésios diz que para viver a vida cristã, e não será diferente nesse ano, nós precisamos da armadura da fé. Armadura que protege da cabeça aos pés. Ele usa como exemplo um guerreiro, um legionário romano, e ele fala daquele uniforme, daquela farda que esse homem usa. Nós precisamos, na vida cristã, partirmos para a defesa, sim, das coisas que acontecem à nossa volta, mas de vez em quando partimos para o ataque. Por isso eles carregavam uma espada mais curta do lado da cintura, que chamava gládio, que tinha o papel de atacar e de matar os seus oponentes, os seus inimigos. Aprendemos também por meio da armadura, que tem batalhas que a gente tem que saber perder, a gente tem que fugir. Tem batalha que você só ganha fugindo, você não ganha combatendo. Batalhar contra as forças da natureza é bobeira, não vai ganhar. Mas principalmente a Bíblia vai ensinar, lutar contra as nossas tentações sexuais só tem um jeito, é fugindo. Paulo vai dizer em Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, que a gente deve fugir da imoralidade, porque não se ganha vencendo. A nossa natureza ela é ruim, ela é depravada, e se a gente for para a briga, a gente perde. É por meio do militarismo que a gente aprende que você não é nada sozinho. Nenhum de nós somos nada sozinho. Se você tentou andar sozinho, você percebeu isso. Não ande mais, nós precisamos de um canga. Um canga é alguém do lado, alguém que ande conosco e que esteja conosco em todos os momentos. E o militarismo ensina isso para a gente. Porque sozinho eu não aguento, sozinho você não aguenta. Tem que ter alguém para você abrir o coração, para você encostar a cabeça, para você falar sem medo e abrir completamente os seus segredos mais profundos. Paulo foi quem foi porque ele tinha um canga. Uma hora era Barnabé, uma hora era Silas, mas a maior parte do tempo foi Lucas, o médico amado que cuidou dele até o momento da sua execução, da sua morte. Jesus andou com cangas o tempo todo. Ele escolheu 3 em especial, os irmãos João e Tiago e Pedro,
para caminhar com ele nos momentos mais íntimos da sua caminhada. Pedro teve João Marcos consigo, que podia ouvir o que ele tinha para falar. O militarismo, ele vive em função de símbolos, e os romanos, eles tinham um símbolo pelo qual lutar, e esse símbolo era a águia. A tropa marchava e tinha a águia à frente, e eles não podiam deixar perder essa águia em hipótese nenhuma, porque perder a águia era perder a honra, era perder a essência do militarismo. O cristianismo começa com um símbolo para ser levado em conta, não mais a águia, mas agora a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. O nosso símbolo é a cruz. Não o símbolo em si, mas o que ele representa. O que ele representa em matéria do sacrifício de Cristo, e não há condições de sermos salvos sem a cruz, de sermos salvos sem a remissão dos pecados em Jesus. O militarismo nos ensinou isso. Nos trouxe esses conceitos tão importantes, e um grande escritor, historiador, Paul Venner, ele fala algumas coisas muito importantes, mas ele diz que o cristianismo, ele está falando da Igreja Católica, mas a gente pode comparar, porque na Reforma isso não mudou muito, é totalmente militarizada. Ela se organiza de forma hierárquica, existe uma hierarquia, existe alguém que emite ordens, alguém que tem uma responsabilidade maior, alguém que cumpre essas ordens, mas principalmente, no final ele diz, é uma religião que precisa obedecer. Cristianismo é obediência. E o que é o militarismo senão obediência? Se não olharmos para aqueles nossos superiores e aprendermos com ele. Antes de falar da cruz, eu quero contextualizar o Evangelho de Marcos e o porquê que Pedro está dizendo essas coisas que nós lemos, especialmente aqui no capítulo 15. O exército romano, o Império Romano foi o mais espetacular da antiguidade. E para você contextualizar, você precisa entender isso. Ele era tão espetacular, que ele dominou o mundo antigo por séculos, e até hoje nós temos influência da sociedade, inclusive brasileira, fruto do militarismo romano. Eles tinham uma pessoa que marcava completamente, de maneira ímpar, a sua vida, que era Júlio César. O grande imperador Júlio César. Júlio César, ele teve uma sacada que marcou a história dele e fez dele um ícone. E qual foi a sacada? Ele queria dominar Roma, mas ele entendeu que para dominar Roma, ele precisava ganhar o exército. Quem ganhasse o exército, dominaria Roma e, consequentemente, o mundo antigo. Pelo poder militar, pelo poder bélico que Roma tinha. Pedro sabia disso. Não fazia tanto tempo assim que Júlio César havia morrido e a influência dele era total naquele lugar. Pedro viaja a Roma e lá em Roma ele vai ministrar palestras. Ele quer ganhar para o evangelho os romanos, que eram pagãos a extremo. Tudo que é imoralidade da pior qualidade você encontrava em Roma naquele período. E Pedro vai para lá, ele quer levar a mensagem do evangelho. E Pedro, como estrategista que era, ele usa a mesma tática de Júlio César. Se eu ganhar o exército, eu ganho o coração dos romanos. Porque a sociedade romana era completamente militarizada. Pedro vai até o pretório, quartel-general da guarda romana. Aqueles soldados mais especiais que guardavam o próprio imperador. E ali ele passa uma semana trazendo palestras a respeito de quem é Jesus. Quem é aquele homem que eles crucificaram anos antes, lá na Palestina? E Pedro vai explicar para eles quem é Jesus. Ele vai fazer isso usando de linguagem militar. A plateia era militar, então ele tinha que fazer isso. E a plateia fica fascinada, fica boquiaberta, com a forma com que Pedro expressa as suas ideias. Ele fala de maneira clara, ele fala de maneira dinâmica, de maneira rápida e de maneira direta. O Evangelho de Marcos é diferente de todos os evangelhos. O Evangelho de Marcos, se você lê em sequência, você tem que parar no meio dele, tem que respirar, tem que tomar água, porque é tudo muito rápido, tudo muito ligado. Uma cena já vai para outra numa rapidez extrema. Linguagem militar. Parece que Pedro está fazendo uma preleção para os militares. E ali estavam altas patentes e patentes mais baixas. Centuriões, tribunos, todos ali, legionários, ouvindo o que Pedro tinha para falar.
Então Pedro, ele vai usar no Evangelho de Marcos muitos termos latinos que eles conheciam muito bem, como legião, pretório, centurião, açoitar, e vai contar alguns costumes que são típicos dos judeus enquanto ele falava. Pedro está importando em levar a mensagem do Evangelho para aquele povo que de maneira tão cruel executou a sentença sobre Jesus Cristo, merecia do amor de Deus. Aquele povo precisava ouvir do amor que liberta, do amor que salva. Aquele povo era os confins da terra, e ali ele vai, como homem de Deus, levar aquela mensagem. Porém, ele tinha que usar uma técnica. Ele chegou até eles, ele tinha que ganhar o coração deles. E para o coração de um militar romano, nada era mais importante do que César. César marcou a história de Roma. Eles tinham em César uma verdadeira divindade. E Pedro vai usar da figura de César e vai compará-lo a um que verdadeiramente é rei, que verdadeiramente é Deus, que morreu, mas ressuscitou e continua vivo para salvar não só eles, como os familiares deles. O que Pedro faz? Compara Jesus a Júlio César. Ele vai fazer isso em muitos momentos durante a carta. Ele vai dizer no Evangelho que Júlio César dormia com a sua tropa. Nos combates ele não tinha uma sala especial, não, ele dormia onde o exército dormia. Ele não comia comida diferente, ele comia a mesma coisa que o exército comia. O exército ovacionava aquele homem, porque sendo César e sendo o maior dos generais, ele andava junto, ele era um líder nato no meio da sua tropa. E Pedro vai dizer: o que eu quero te apresentar, ele também comia com a sua tropa. O Jesus que eu quero te apresentar, ele também dormia com os seus. E olha, ele não tinha nem tenda, ele dormia e o travesseiro dele era uma pedra. O mesmo Jesus que eu quero te apresentar, ele fazia as mesmas coisas que César, só que com uma diferença que eu já mostro para você. César, quando entrava numa cidade para dominar, ele entrava num lindo cavalo com o exército do lado direito ou do lado esquerdo, cheio de pompa. O Jesus que eu quero te apresentar também entrou para reinar em Jerusalém, não montado num cavalo lindo e esplendoroso, mas num jumentinho, porque ele não entrou para dominar, ele entrou para trazer paz. Era isso que no conceito romano representava usar um jumento ao invés de um cavalo para entrar em uma cidade. O reino de Jesus não é desse mundo, é eterno. Jesus, assim como César, usava uma roupa. A de César, as pessoas tocavam na farda de César, porque acreditavam que César era divino, e César poderia curar, poderia dar alguma bênção, alguma vantagem. Então onde César passava, eles tocavam na roupa de César. Jesus diz: mas César não curava. O que eu quero mostrar para vocês, as pessoas tocavam na roupa dele também, mas quando tocavam na roupa dele saía virtude, saía poder e pessoas eram curadas. O melhor exemplo daquela mulher doente há tantos anos que tocou nele e foi curada simplesmente pela fé que ela teve. O Jesus de Pedro, ele é Deus. O César dos romanos foi só um homem que havia morrido. César recebia pedidos, as pessoas vinham até ele e pediam coisas, mas César não podia fazer, ele era só homem. Jesus recebeu pedidos, e ele não deixou ninguém sem resposta, como ele não deixou você sem resposta, quando você clamou pelas misericórdias sobre a sua vida, como não deixou a mim, como nunca nos deixou sem resposta. Jesus, quando um cego clamava, ele o curava. Quando um leproso gritava: Jesus, tem misericórdia de mim, ele curava. Quando o endemoniado clamava, mesmo estando no cemitério, lotado de demônios, Jesus ia até aquela pessoa, tocava na pessoa e curava essa pessoa de todos os seus males. César foi traído por alguém muito próximo. A história nos conta que Brutus era uma espécie de filho de criação a quem César amava demais, e Brutus o traiu, junto com outras pessoas influentes, e mataram ele a punhaladas. Jesus também foi traído por alguém que ele amava demais, alguém que andava com ele, pertenceu ao ciclo dos 12, e também todos os traidores de César morreram com o mesmo punhal com que executaram o imperador. E o traidor de Jesus ceifou a própria vida por meio do enforcamento, como nós sabemos. Mas havia uma diferença muito grande entre Jesus e César.
E Marcos capítulo 10, versículo 45, é o versículo chave do Evangelho de Marcos, mostra essa diferença. Porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, inclusive deles, daquele período. E assim é feita toda uma construção no Evangelho. A tropa que foi mandada para a Palestina no período em que Jesus estava evangelizando aquele lugar é a famosa Terceira Legião. A Terceira Legião possuía 4.500 soldados. Foram mandados para lá porque lá a coisa estava em ebulição. As coisas estavam acontecendo ali naquela região. Então eles mandam essa tropa para lá. E essa tropa era simplesmente o melhor dos melhores. Top, tropa de elite romana. E foi para lá, para botar ordem na casa. Qualquer coisa que desandasse ali, deveria passar pela mão dessa tropa. E no meio dessa tropa, especializada, a melhor dos melhores, eles escolhem 9 soldados. E mandam eles guardar o túmulo de Jesus, quando ele foi ali colocado, e havia o medo de que o corpo dele fosse roubado. Ninguém poderia enfrentar uma tropa dessa. Nenhum apóstolo com paus e pedras enfrentaria os melhores dos melhores que estavam ali guardando a sepultura de Jesus. Militarismo é frequente na palavra de Deus. Para aquela tropa, certa vez uma patrulha estava ouvindo e vendo João Batista celebrar batismos. E João Batista está dando uma verdadeira admoestação em todos que estão ali, mostrando como fazer para ser cristão verdadeiro. Os militares chegam para João Batista e perguntam para ele assim: mas João, e nós? E nós militares? O que a gente faz para ser cristão? Como que funciona com a gente? João fala: eu vou te dar uma dica. João era bem batista mesmo. 3 coisas para vocês fazerem. 3 coisas. A ninguém dê falso testemunho. Não trate ninguém mal, coisa que os militares faziam bastante. Vou deixar no passado, faziam, né? Não trate ninguém mal, e principalmente, contentai-vos com o vosso soldo. Não tire dos outros o que não é seu. Não humilhe pessoas e não arranque das pessoas aquilo que elas conquistaram com muito custo. Façam essas 3 coisas e vocês serão muito felizes. Aí no Evangelho de Marcos, ele quer mostrar Jesus diferente de César. E para fazer isso, ele vai mostrar que Jesus era uma autoridade muito maior do que o próprio César. E sabe por quê? Porque ele tinha poder sobre tudo aquilo que eles morriam de medo. O militar morria de medo de demônio, morria de medo, especialmente à noite. Eles eram muito supersticiosos. Quando escurecia, escuridão plena, tudo parecia demônio, e eles corriam de medo de qualquer figura dessa natureza. Mas César não tinha poder sobre os demônios. Ah, mas Jesus tem. E não só de um, de todos. E ele conta Jesus diante de uma situação de uma pessoa que tinha, não um, mas uma legião de demônios. Legião é no mínimo 1.000, 2.000 homens. Aquele homem tinha 2.000 demônios com ele. E Jesus chega para eles e simplesmente não conversa, não dá possibilidade de discussão. Jesus diz: sai dele, cala, chega, não quero conversar com vocês. Porque Jesus é uma autoridade, a autoridade se fala em imperativo. Autoridade da ordem, e a ordem dada é ordem cumprida, pronto, e acabou, não tem meio termo. O militar sabe disso por natureza. Natureza era outra coisa que eles morriam de medo, porque não tinha como controlar. Os barcos naufragavam muito, batiam nas rochas, frio intenso, calor intenso, eles tinham muito medo da natureza, respeitavam a natureza. César não tinha poder de mudar a natureza. Ah, mas o meu Jesus tem. E Pedro vai contar. Ele estava no barco uma vez. César tinha medo que o barco naufragasse. Jesus só levantou e disse à tempestade: acalma-te, emudece, e fez paz. Porque Jesus é autoridade eterna. Ou seja, seja qual for o seu problema, homens não têm condições de resolvê-lo, sim, mas Jesus tem, não importa o quê. Não importa o que você passe, não importa o que eu passe. Doença, o grande medo de 2020, o grande medo que já adentramos esse ano pensando nela. César não tinha poder nenhum sobre as doenças, mas Jesus sim. Para a sogra de Pedro ele curou.
Ele curou uma pessoa que era paralítica. Ele vinha diante daquela pessoa e disse: levanta-te e anda, pronto. Porque se Jesus quer curar, ninguém tem o poder de se opor ao que Ele quer. Ele é autoridade, Ele tem poder. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós o celebramos, nós o cultuamos. Porque o nosso Jesus, Ele é Deus e não aquilo que o homem fala, que o homem cria. Ah, mas tivemos medo da morte. Tivemos e temos ainda, sim, faz parte da nossa vida, somos humanos. Mas Jesus, Ele tem poder sobre a morte, você crê nisso? A morte não é nada, porque Jesus, na sua morte, Ele matou a morte, tirou completamente o poder da morte. E Jesus, diante de situação de pessoas mortas, Ele virou o caso de uma menina. Ele disse para ela assim: levanta-te. A menina na hora levantou-se, para espanto de todo mundo. Jesus é Deus, é autoridade, e como tal Ele tem uma posição hierárquica. Ele perguntou para os seus discípulos: o que estão falando que eu sou? O que dizem que eu sou? Eles comentaram, ele falou assim: e vocês? Eu quero ouvir de vocês. Tudo bem o que o mundo fala de mim, mas e você, meu filho, você que me ama, quem eu sou para você? E Pedro, autor do Evangelho, vira para ele e diz: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, tu és o Deus encarnado. Jesus diz: parabéns, Pedro, você entendeu quem sou eu. Gente, Pedro, o apóstolo que mais se parece com a gente. Feito esse contexto todo, podemos chegar na cruz de Cristo. Jesus foi preso e foi levado a Pilatos. Quando foi levado a Pilatos, Jesus foi-lhe dado a possibilidade de confessar o seu crime. Só ia para a cruz quem cometesse um crime grave. Geralmente o crime grave era matar alguém do lado romano. Esse era o crime grave. Jesus não era um homicida. Acusaram Jesus de cometer um crime pior do que matar alguém. Acusaram Jesus de cometer crime de lesa pátria, ou de se colocar acima de César. Quem era o rei na Palestina? Era César. E vão dizer que Jesus se autoproclamou rei dos judeus, se colocando acima de César. Isso era um crime terrível, muito sério. Foi oferecido para Jesus a rainha das provas. E a rainha das provas é a confissão. Jesus, confesse que você é de fato esse criminoso, porque se confessar, pode pedir clemência e talvez não será executado. Agora, olhando para o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, só pincelando alguns pontos aqui do capítulo 15, nós veremos logo no primeiro versículo: logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Era só Cristo falar: sim, eu sou. Ele teria confirmado que cometeu o crime de lesa pátria, e ele poderia pedir clemência. E por favor, Pilatos, não me mata na cruz. Gente, a cruz gelava a alma de todos naquela época. Ninguém queria passar pela crucificação, era a coisa mais terrível que podia acontecer a um ser humano. Eram dores insuportáveis, difícil até de conseguir narrar. Mel Gibson não conseguiu colocar no filme A Paixão, e ele mesmo dá entrevista sobre isso, tamanha crueldade. Ele colocou no cinema de uma forma mais amena, para a gente conseguir assistir. Qual de vocês não caiu em lágrimas vendo aquele filme, só com o que viu? Imagina com o que aconteceu de fato. Ele pergunta para Jesus, e Jesus respondeu: é como você diz, você está dizendo. Eu nunca me autoproclamei, eu disse que meu reino não era desse mundo. Jesus nunca se proclamou acima de César. E os sacerdotes, versículo 3, o acusavam de muitas coisas. Essas muitas coisas eram tudo mentira. Havia a rainha das provas, a confissão, e a prostituta das provas, que era a testemunha, pois ela poderia ser inventada ou comprada. Eles inventaram um testemunho e falaram muita coisa a respeito de Jesus, que nem o próprio Pilatos acreditou. Era tão mentiroso que o versículo 10 mostra que ele sabia que os sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por
inveja. E não porque Jesus era um criminoso. Cristo nunca foi um criminoso, de jeito nenhum. E ali havia também preso Barrabás. Olhando para o texto bíblico, nós vamos observar no versículo 7, havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. Barrabás não era um ladrão convencional como a gente pode pensar. Ele não roubava coisas das pessoas. Barrabás era um líder zelote, era um sicário daquela época, que era um guerreiro judeu que combatia os romanos. E quando podia, ele fazia uma espécie de rebelião, aquilo virava uma turba, eles iam e matavam alguém no meio da turba, tipo um romano. Ele foi preso junto com outros dois. E lógico, como eles mataram, a condenação dele era a morte certa. Pilatos percebeu a mentira e ofereceu para eles: olha, tem um criminoso preso em flagrante e tem aqui Jesus de Nazaré. Tem aqui aquele que dizem ser o rei dos judeus. Ele tinha certeza que Jesus seria solto, certeza absoluta, e que Barrabás permaneceria como condenado. No entanto, é muito interessante o versículo 11, mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás. Quantos políticos e líderes são Pilatos dessa geração, que usam o próprio povo para dizer não o que o povo quer, mas o que eles querem que o povo diga. Naquele momento, talvez as pessoas absolveriam Jesus, talvez, mas eles vão e acendem elas, não ele especificamente, mas aqueles líderes que estavam ali com eles, e as pessoas acabam optando pela crucificação. Pilatos fica boquiaberto, ele não acredita naquilo, mas foi o grande erro dele. Ele sabia a verdade e ele se omitiu diante da verdade. Tão errado quanto quem faz é quem consente que faça, quem sabe que faz e não toma nenhuma atitude. O erro de Pilatos foi ter lavado as mãos e não tomar atitude, não ter sido homem, não ter tido coragem, não ter se posto, falou assim: ele é inocente e não vai para a cruz e pronto. Mas ele preferiu alegrar a maioria do que cumprir o seu direito que era devido. Jesus foi entregue à cruz. O flagelo de Jesus começa a partir daí. Os soldados pegaram Jesus. E para você entender um pouquinho de como isso aconteceu, Pedro, falando aos romanos, no versículo 16 aqui desse evangelho de Marcos, olha o que ele está contando. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Entregaram para os soldados alguém que eles não conheciam, porque eles ficavam a maioria do tempo aquartelados. Entregaram para eles e falaram: olha, esse que eu estou entregando para vocês, ele se diz ser maior do que César. O quê? Alguém tem a loucura de falar isso? Sim, ele está sendo condenado por ter dito isso, embora nunca tenha dito. Eles entregam Jesus para esses soldados, e aqui a palavra está todo destacamento. Um destacamento presente ali formava uma cúria. Uma cúria é o que se tem hoje como companhia no militarismo. Quem comanda uma companhia é um capitão, quem comanda uma cúria é um centurião. Uma companhia tem no mínimo 100 soldados, uma cúria tinha pelo menos 100 ou mais soldados. Então, numa conta rasa, pelo menos 100 soldados foram ver aquele homem condenado por crime de lesa pátria, aquele homem condenado por se colocar acima de César. E 100 soldados, por cerca de 1 hora, tiveram a possibilidade de fazer o que eles quisessem com aquele homem. E eles se divertiram com Jesus. Tenta imaginar, gente, 100 pessoas furiosas, que olham para você como o pior ser humano na face da terra, e que tem liberdade para fazer o que quiser com você. E eles começaram a sessão de humilhação. Cuspe, tapa no rosto, pontapés, palavrões, isso era o mínimo. Pegaram varas e começaram a bater nele com varas, só para ver ele gemer e falar: você não é César, então faz alguma coisa. Pegaram, depois de tanto humilhar, um chicote conhecido como flagelo,
tem uma empunhadura, 3 fitas de couro e na ponta esferas de aço com pontas ou um pedaço de osso, coisa que machuca muito. E depois da cruz, esse era o castigo mais temido por qualquer ser humano naquela época. Ninguém queria passar pelo flagelo. E por quê? Porque o flagelo era uma forma de matar a pessoa, mas em casa. Por quê? Pegava-se a pessoa e um ser humano suportava no máximo 40 golpes do flagelo. O flagelo, cada vez que ele batia, ele abria a carne da pessoa. Tirava pedaço da carne, couro saía da pessoa. E depois a pessoa era mandada embora para casa para se recuperar. Mas como é que se recupera disso? Infecção, não tinha técnica de medicina, enxerto, cirurgia, não tinha nada. A pessoa morria em casa depois de dias agonizantes. As pessoas morriam de medo do flagelo. No entanto, os soldados, criativos como eles estavam, pegaram o flagelo e um a um, revezando quando um se cansava, eles batiam nas costas, nas nádegas e na panturrilha de Jesus. A cada batida, um pedaço de carne saía. Não sei se você já leu sobre isso, já estudou sobre isso. Ao final dessa 1 hora, Jesus não tinha mais carne nas costas. O flagelo deixava os ossos expostos. Era terrível esse sacrifício. E Jesus passou por todos eles. E ele não merecia passar por aquilo. Ele não precisava passar por aquilo. Por isso seu pastor disse que a cruz impacta, que a cruz dói. Porque a cruz tem que doer, gente. Porque o pecado dói, o inferno dói. Eu não quero ir para lá, você não quer ir para lá, você que está assistindo não quer ir para lá. E o inferno é muito pior, é uma crucificação o tempo todo, sem fim, pela eternidade. A cruz dói. Jesus ficou totalmente destroçado, mas não acabou ainda as provocações. Eles vão ali, pegam de um arbusto, alguns galhos que eram fáceis de manusear, com espinhos de até 15 centímetros, tecem uma coroa improvisada, colocam sobre a cabeça dele. Pior, o texto vai dizer, se você olhar na sequência, eles batiam na cabeça dele, versículo 17, e batiam na cabeça dele, colocaram a coroa de espinho e começaram a saudá-lo, viva o rei dos judeus, no 19, e batiam na cabeça com um bordão, cuspiam neles e de joelhos adoravam. Tenta imaginar alguém batendo com a vara na sua cabeça com a coroa de espinho de 15 centímetros. Aquilo entrava no crânio de Jesus e provocava ainda mais hemorragias, ainda mais dores. Cristo ficou tão desconfigurado que não dava para levar ele para o Gólgota daquele jeito, porque Jesus estava totalmente esmigalhado. Aí eu entendo quando Isaías 53 vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, para pagar pelos pecados que nós cometemos. Os soldados são bons em disfarçar alguém machucado, colocam uma roupa sobre ele, afinal de contas ele não pode ser visto naquelas condições tão terríveis como ele está. E o versículo 20 diz que eles vestiram ele, despiram do manto que já tinham colocado, e vestiram as suas próprias roupas e levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Mas Jesus, que até então era um homem forte, ele está se acabando em sangue, ele está se acabando em dor, seus músculos estão esfacelados, e Jesus é obrigado a carregar o patíbulo, uma parte horizontal que pesava em torno de 40 quilos, aquela parte da cruz horizontal, é colocado e amarrado sobre os seus ombros, mas ele não consegue dar um passo, ele cai, ele levanta, cai de novo, e cada vez que ele cai, ele é chutado pelos soldados, ele não tem forças para continuar, afinal de contas ele foi totalmente esmigalhado por eles, ele não consegue, e por conta disso, todo condenado conseguia levar a cruz, Jesus não consegue, porque com ele a coisa foi diferente. Então no versículo 21 mostra que chamaram um homem, Simão de Cirene, para carregar a cruz por Jesus, porque ele não conseguia, e assim eles prosseguem e levam Jesus até o Gólgota, o lugar da caveira, fora dos muros de Jerusalém, o lugar onde se condena, onde se mata as pessoas, e onde se joga as pessoas para serem devoradas pelas aves, pelos cães, pelos porcos, e fazem isso com Jesus. Ele é crucificado nas mãos, como nós sabemos,
crucificado nos tornozelos, e uma crucificação durava em torno de 3 dias. A de Jesus durou apenas 6 horas. Foi das 9 da manhã até a 1 da tarde. Porque Jesus sofreu tanto na mão deles, que ele não suportou e morreu rápido demais, a ponto de Pilatos ficar admirado quando foram pedir o corpo para ele. Ele fala: como assim? Não pode ser, não dura 3 dias? Não, ele já morreu, então vai lá e verifica. E para as pessoas morrerem rápido, eles quebravam as pernas da pessoa, porque é pelas pernas que eles conseguiam se sustentar por tantos dias, mas a de Cristo não precisou ser quebrada, porque ele já de fato, ele já tinha morrido. Jesus, mesmo antes da cruz, antes de subir daquela cruz, até o que ele tinha foi levado, até as suas vestes lhe foram tiradas. Havia um direito sagrado ao espólio que todo romano tinha, e quando você executava alguém, você tinha direito às coisas que esse alguém tinha. O que era dele você pegava para você, era o salário para um soldado romano. Ele recebia um soldo curtinho, e tudo que ele matasse alguém, ele podia pegar para si. E é por isso que João Batista diz: contentai-vos com o vosso soldo, não com o espólio, porque senão você arruma pretexto para matar as pessoas, para pegar o que é delas. É nesse contexto que ele está dizendo. Jesus teve até aquilo que lhe pertencia tirado dele. E o mais interessante, tudo isso, que mesmo ele sofrendo toda essa situação dolorosa, mesmo ele sendo levado para a cruz, você não vê Jesus reclamando um só momento. E nós reclamamos quando está sol demais, quando está frio demais, quando está seco demais, quando está chovendo demais, quando tem culto demais, quando tem culto de menos. Nós reclamamos quando alguém olha feio para a gente reclama quando alguém não curte o que a gente coloca em rede social. E Jesus não reclamou passando por tudo isso que eu contei para você. Essa é a cruz. Quando ele foi torturado, ele perdoa as pessoas que estão torturando e diz: eles não sabem o que fazem. São pessoas cegas que estão fazendo isso. E a gente tem uma dificuldade tremenda de perdoar, às vezes, quem olha torto para a gente. Mas hoje é dia de ceia, né? E na ceia a gente faz nossa autoanálise e sonda como que está o nosso coração diante de Deus. Nós lembramos na ceia da cruz e anunciamos o sacrifício de Cristo até que Ele venha. A ceia é em memória dele. Jesus, por volta do meio-dia, trevas cobrem a terra. Ali tem terremotos, coisas acontecem. Por 3 horas, e às 3 da tarde, o céu clareia de novo. E Jesus, olhando para aquelas pessoas, ele olha para o céu, e ele conclama, ou ele proclama o Salmo 22. Ele diz, o primeiro texto do Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está lamentando ter sido desamparado, porque Deus nunca desampara os seus, mas ele está dizendo que a dor de agora é para não doer nunca mais. Às vezes o que a gente sofre hoje é para não sofrer nunca mais lá na frente. Deus é pedagógico em tudo o que faz. Depois que Jesus tem aquele ato, simplesmente as pessoas ficaram admiradas. E no versículo 39, e Pedro faz questão de falar isso para aqueles romanos: e vendo expirar assim o centurião, percebam, o centurião, um comandante romano, que estava diante dele, disse: é verdade, esse homem era filho de Deus. O centurião, que acompanhou a tortura, que acompanhou o caminho para o Gólgota, que acompanhou a crucificação, que era o responsável pela execução de Jesus, ele olha para aquele homem, e ele vê alguém que foi condenado com base em uma mentira, e ele nunca retrucou. Ele vê alguém que perdoou até quem o executava ou torturava de maneira inocente como ele era, e as pessoas faziam isso, e ele perdoou.
Eles viram aquele homem ser levado para a cruz e não reclamar, em não resmungar, em não dizer uma palavra contrária, em não, de maneira nenhuma também criticar aqueles que faziam aquilo. Ele vê aquele homem derramar perdão e naquele ato da cruz ainda louva ao Deus que ele serve. Pronunciando o Salmo 22. Diante da cruz, o centurião só teve uma possibilidade, que é reconhecer verdadeiramente, esse homem é filho de Deus. E você diante da cruz, qual a sua postura? Você se reconhece pecador e responsável por ter levado ele para lá? Responsável por cada sofrimento que ele passou? Você se reconhece pecador e pede, clama perdão pelos seus pecados? Um condenado, ele era jogado no lixão dos cadáveres, mas com Jesus foi diferente, porque o próprio Pilatos olhou para Jesus e viu, não, esse homem é diferente mesmo. Esse homem é um herói, porque ele não nega, não excomunga, não volta atrás, ele paga o preço, mesmo sendo inocente. Esse homem é um herói de guerra, e todo herói de guerra tem direito a honras fúnebres, e por isso ele não manda o corpo de Jesus para o lixão dos cadáveres. Ele entrega o corpo de Jesus quando pedido, e ele é sepultado em uma tumba nova escavada na rocha como nós o conhecemos. Esse é Jesus, essa é a cruz, tão bem retratada no Evangelho de Marcos. Mas a pergunta antes de irmos à mesa, e você perante a cruz? Como anda a sua vida? Como anda a sua vida com Cristo? Você pensa na cruz e vive à sombra da cruz? Depois da cruz do Salvador, como nós cantamos, como anda a sua vida? Eu convido você, antes do pastor vir aqui ministrar a ceia, eu convido você a fazer essa análise no seu coração, abaixar a tua cabeça, fechar teus olhos, e diante de Deus, tem alguma coisa que você ainda não pediu perdão a Cristo? A você que está em casa, algum pecado, alguma coisa que te tortura tanto e você ainda não deixou na cruz? Eu quero te convidar agora a fazer isso. Deixe na cruz aquilo que tanto aperta e incomoda a sua alma. Peça perdão àquele que pagou por todo o preço em nosso lugar na cruz do Calvário. Esse é o momento de você fazer isso. Se há alguém que te magoa e que você não consegue perdoar de jeito nenhum, esse é o momento de você ter comunhão espiritual com essa pessoa. Entregue-a nas mãos de Deus, perdoando-a por tudo que ela tenha feito sobre você. Esse é o momento de você refletir sobre a bondosa mão de Deus sobre a sua vida. Senhor, nós te louvamos pela cruz, nós te amamos, porque o Senhor veio a esse mundo em nosso lugar, se encarnou, Deus, e passou por tanto sofrimento, sem merecer, Pai. Foi por mim, foi por nós que o Senhor fez tudo aquilo. E agora, ó Deus, aquele que sinceramente clama perdão, seja pelo motivo que for, derrame perdão do céu sobre essa vida, Senhor. Restaura, Deus, a comunhão, restaura, como disse Davi no Salmo 51, a alegria da salvação. Aquele, Deus, que entrou aqui com dúvida, ou que assiste esse culto, tendo alguma dúvida forte em seu coração, Deus, esse é o tempo, Pai, de restauração. E vamos agora, Deus, em memória do Senhor, lembrar do teu sacrifício na cruz, e acima de tudo, dizer em alto e bom som para o mundo, que o Senhor morreu na cruz, mas o Senhor está vivo, o Senhor reina, o Senhor habita em nosso coração, e o Senhor morreu para matar a morte e nos dar vida, e porque o Senhor vive, nós vivemos, e te louvamos por isso, te adoramos por isso, Deus. Perdoa, Pai, nossos pecados, enche nosso coração de ânimo, e nesse novo ano, Pai, nos dê, Pai, as vitórias espirituais na Tua presença. Guia nossos passos, Deus, e faça com que cada um de nós consiga viver à sombra da cruz, pensando na cruz, tendo a cruz como alvo dos nossos dias. Por isso te louvamos, Pai, crentes que o Senhor fará assim conosco, porque oramos em nome do Teu Filho, que morreu na cruz, mas que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.
Deus abençoe, queridos.